Seja bem-vinda ao canal. A moda é uma forma de expressão e ela deve acompanhar as fases da nossa vida com leveza, bom gosto e, acima de tudo, autenticidade. Quando chegamos aos 50 anos e além passamos a valorizar mais o conforto, mas sem abrir mão da elegância, e é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Vestidos e conjuntos que realçam a beleza da mulher madura, com sofisticação e estilo. Com o tempo, nosso corpo muda e nosso estilo também evolui. Isso não quer dizer que precisamos nos esconder ou nos limitar. Pelo contrário, é nesse momento que aprendemos a valorizar nossas melhores características com inteligência e bom gosto. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Os vestidos, uma peça-chave no guarda-roupa de qualquer mulher, modelagens como o corte em A, o modelo reto ou envelope, aquele transpassado, são excelentes escolhas. Eles favorecem a silhueta, trazem conforto e elegância na medida certa. O comprimento mini é um grande aliado. Versátil, sofisticado e ideal para diversas ocasiões. Os tecidos também fazem toda a diferença. Prefira aqueles que tenham bom caimento e que respirem bem, como o linho, a viscose, o algodão mais estruturado e o crepe. Tecidos muito finos ou sintéticos podem marcar o corpo de maneira desconfortável e não trazem o mesmo acabamento refinado. Já nas cores, os tons neutros, terrosos, pastéis e até alguns florais discretos são apostas certeiras. Vestidos monocromáticos, por exemplo, ajudam a alongar a silhueta e transmitem muita classe. A cartela de cores aqui também é importante. Tons como bege, azul marinho, off-white, vinho e verde oliva trazem sofisticação e são fáceis de combinar. O segredo está em montar uma base neutra e brincar com os detalhes. Um lenço colorido, um colar elegante ou um sapato de destaque já fazem toda a diferença. Falando nisso, os acessórios são os grandes aliados da mulher madura. Brincos médios ou longos, colares discretos, lenços de seda, bolsas estruturadas e sapatos confortáveis, como o salto-bloco ou uma sapatilha com design moderno, ajudam a finalizar o look com muito charme. A maquiagem pode ser leve, em tons naturais, apenas para realçar a beleza, e os cabelos, bem cuidados, com cortes que valorizam o rosto, completam a produção. Mais do que seguir regras, o mais importante é se sentir bem. Cada roupa deve te representar, trazer segurança e destacar a mulher maravilhosa que você é. Não existe certo ou errado na moda, existe o que funciona para você. Vista-se para você mesma, com carinho, consciência e elegância, porque o estilo verdadeiro não tem idade.